eu vou te dar agora a minha opinião do porquê eu não acredito que é necessário fazer um esforço tão grande para que você ultrapasse 801 pontos em matemática para que você passe em medicina no Enem. Vamos lá, olha só. Existe uma série de fatores que eu já falei aqui, que são as estratégias, mas eu quero entrar agora um pouco mais a fundo num tópico que eu considero essencial para que você entenda que você não vai precisar de um esforço abusivo para ultrapassar 801 pontos em matemática. Olha só. Ao longo de toda a sua vida, te deram informações desnecessárias para que você consiga ir bem no Enem, vamos colocar assim, de maneira genérica. Por que isso? Por que isso aconteceu? Porque ao longo de toda a sua preparação, desde lá do ensino fundamental até o ensino médio, ali não estavam preocupados com que você passasse especificamente para o Enem. O que eles queriam fazer com você ali? Qual era o objetivo dos seus professores ou da sua escola? O objetivo era te preparar para um vestibular genérico, para que você, ao final dos seus estudos, você tivesse um leque de opções que você pudesse escolher. Só que isso também é um tiro pela culatra, sabe por quê? Porque o que é pedido no vestibular talvez não seja pedido em outro. Não é exatamente a mesma coisa que são pedidos no vestibular. A forma que um vestibular cobra é diferente da forma que outro vestibular cobra. Existe uma diferença grande. Então, ao longo de todo esse processo, eles te passam informações que não são necessárias para que você ultrapasse 801 pontos em matemática e assim você passe em medicina no Enem. E é isso que acontece. Que informações desnecessárias é essa, Marlos? Você pode citar algum exemplo? Sim, vou citar algum exemplo para você. Olha só. Existem inúmeras formas de você calcular o perímetro de um triângulo. Inúmeras formas. E eu já vi pessoas fissuradas em decorar todas essas fórmulas. Isso é um absurdo, porque o Enem não vai a essa profundidade. Entenda o que eu quero dizer. Olha só, eu passei para o Instituto Militar de Engenharia. É um vestibular que tem características totalmente diferentes do Enem. Então não adianta eu me preparar da mesma forma para o Instituto Militar de Engenharia da mesma que eu vou me preparar para o Enem. São coisas totalmente diferentes. O Enem usa questões contextualizadas, que são questões baseadas num contexto, que você tem que selecionar as informações, como eu já falei aqui, que você tem que interpretar a questão totalmente diferente das questões que eu encontrava lá no IME naquela época. Eu sei que o vestibular do IME mudou. É diferente do que eu fiz na minha época. Na minha época eram 10 questões discursivas, você tinha que ir ali, tinha 4 horas para fazer, ou seja, até o tempo era diferente. Tá? Na prova do IME, eram 10 questões discursivas. Na prova do Enem, são 45 questões de matemática que você vai ter que resolver ali, junto com 45 questões de ciência da natureza, tudo isso no intervalo de 5 horas. Ou seja, a forma que você tem que lidar com isso é totalmente diferente. Então, a questão que eu quero te dizer é o seguinte, com isso, te passaram mais informações do que você realmente precisaria lá para o dia da sua prova. Né? Uma delas, no exemplo que eu te dei, é o perímetro, diversos cálculos do perímetro do triângulo. Outro tipo de coisa que eu acho desnecessário você calcular. Olha só, eu vou falar até um contrassenso. Na última prova do Enem que teve, que foi agora em 2021, o que acontece? Caiu lá uma questão de tronco de pirâmide. Só que olha só, eu digo para você o seguinte, você não precisava ter decorado essa fórmula de tronco de pirâmide. Não precisava decorar. Porque, olha só, o tempo que você demora ao longo da sua preparação decorando essas informações, elas vão te sugar uma energia muito grande, uma energia que você poderia estar aplicando para interpretar questões, que você poderia estar aplicando em outra matéria. Então, não é por aí que funciona. E só caiu, além de ter caído uma vez só no Enem, que foi a primeira vez agora, em 2021, você poderia resolver essa questão de outra forma. Você não precisaria da fórmula para resolver. Olha só, exatamente por isso que são informações necessárias. Até as informações que dizem respeito lá às relações métricas num triângulo, qualquer, por exemplo. Triângulo, estou falando de triângulo tanto aqui, triângulo cai muito no Enem. Triângulo é aquele polígono, é uma figura que tem 3 lados, né? É um polígono de 3 lados, ou seja, tem 3 segmentos de reta, 3 retas pequenas ali que se ligam e formam uma figura de 3 lados. Então, olha só, relações métricas no triângulo, ou seja, razões
entre um lado e outro, num triângulo qualquer. Cara, você vai perceber que você consegue tirar tudo isso aí por semelhança de triângulos. De uma maneira muito mais fácil, sem ter decorado fórmula nenhuma. Então, você perder tempo com essas informações desnecessárias só vai acrescentar mais esforço à sua preparação. Eu quero te dizer aqui, para resumir, que existe um conjunto de técnicas que você pode utilizar que facilita muito a sua vida, tá? E você não vai precisar ficar memorizando e memorizando e memorizando. Agora, o ponto-chave que eu quero te dizer aqui é o seguinte, é sobre a revisão. A revisão é um ponto-chave que faz com que você consiga maximizar a sua pontuação em matemática com mínimo esforço. Por quê? O que é revisão e para que serve a revisão? A revisão, ela é o ato de revisar. O que é? É rever algo que você já viu anteriormente. E qual é o objetivo disso? O objetivo é deixar isso fixo no seu cérebro. É deixar isso numa posição, digamos assim, do seu cérebro que seja de fácil acesso. Numa gaveta, imagine o seu cérebro como um armário, né? Então, você tem uma determinada altura e você quer pegar um determinado objeto em pé. Então, não é bom que esse objeto esteja numa gaveta lá próxima ao seu pé, né? É bom que ela esteja em uma gaveta próxima aqui ao seu pescoço, ao seu peito, né? Você abra e tenha a facilidade de olhar ali e pegar. Da mesma forma no seu cérebro, olha só. As informações, elas têm que estar lá dentro do seu cérebro de uma maneira que você consiga pegar facilmente. É isso que é interessante. E para você conseguir fazer isso, você precisa revisar. Quando você revisa, quando você revisita, quando você revê algo que você já viu, você está dando uma informação para o seu cérebro do quanto você considera aquilo importante para você. Só que olha só, tem um detalhe nisso tudo. Dentre todas as matérias que tem do Enem, matemática é a matéria mais fácil de se revisar. Por quê? Porque existe uma interdependência muito grande entre os conteúdos. O que significa isso? Um conteúdo aqui que você está estudando lá no início, que é operações entre números naturais, que é somar, aprender a dividir, multiplicar. Isso já está vinculado a algo muito mais complexo lá na frente, que é, sei lá, matemática financeira, que é logaritmo, que é análise combinatória, todos os conceitos, uma grande parte dos conteúdos da matemática, eles estão relacionados como uma grande teia. Então, quando você mexe em um, naturalmente você mexe em outro. Então, quando você está estudando um conteúdo qualquer, naturalmente você está trabalhando vários conteúdos. Então, olha só que interessante. Pelo simples fato de você estar estudando um conteúdo, você já está revisando vários outros. Mas, além disso, existe uma estratégia específica para você revisar. Como assim? Você tem que conseguir agregar ali informações novas, separadas de informações que são os padrões do Enem. Porque, olha só, se você identifica um padrão do Enem, você naturalmente, o Enem vai repetir. Você vai refazer aquilo várias vezes, porque o Enem vai repetir aquele padrão. Isso vai facilitar para você. Então, olha só, é interessante você pegar questões com conceitos novos que você não tenha dominado. Você coloca ali na sua revisão. E você sabe que quando você revisitar aquela questão, você vai ver uma gama de conteúdo justamente por causa da interdependência da matemática. E essa interdependência da matemática faz com que o ultrapassar 801 pontos em matemática seja muito mais fácil do que em qualquer outra matéria. Olha só que interessante. Porque, naturalmente, você estudando, você vai tocando em todos os pontos da matemática. Isso não acontece em história, não acontece em geografia, ou acontece em muito menor grau. Entendeu? Essa interdependência facilita demais a sua vida. Você toca em vários conteúdos e aquilo fica mantido, fica firme no seu cérebro. Isso se você utilizar a maneira correta de se preparar, focando justamente na interpretação de questões. Certo? Então, olha só. Exatamente por todos esses fatos que eu expus aqui para você, que eu realmente acredito em você. Eu realmente acredito que no seu próximo Enem, você vai ultrapassar 801 pontos em matemática, você vai fazer com que matemática seja a matéria responsável por alavancar sua média geral e assim você vai passar em medicina no Enem. Eu realmente acredito que você vai ser capaz de conseguir isso, tá? E o que acontece é o seguinte...